E aí, minha gente, tranquilos? Todo mundo em paz? Assim espero. Bom, no vídeo de hoje, eu resolvi abordar sobre a questão dos regimes totalitários. A gente vai fazer uma análise do cenário europeu pós a Grande Guerra, que a gente conhece como Primeira Guerra Mundial. Nesse vídeo, eu vou simplesmente abordar as origens do fascismo, suas ideias, seu líder, como eles vão chegar ao poder e como eles vão se comportar até antes de estourar um novo conflito mais mortal e terrível que entrou para a história como a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, o que vai acabar acontecendo? Nessa historinha, o que é que vai acabar acontecendo? A gente precisa fazer uma breve análise da Itália pós Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália fazia parte de um movimento conhecido como Tríplice Aliança, que englobava o antigo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e os italianos. Quando começou a guerra, a Itália manteve-se na neutralidade. Passado um ano depois, mais precisamente no ano de 1915, os italianos resolveram entrar na guerra, seduzidos pelas promessas de ingleses e franceses de conquistar territórios em alguma parte do mundo, caso vencessem a guerra, lógico, evidentemente. O que é que acaba acontecendo? A Itália entra na guerra no lado da Tríplice Entente. A Tríplice Entente venceu o conflito. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Europa está arrasada, destruída. A Itália também não vai escapar. A Itália vai entrar numa crise. A Itália venceu a guerra do lado da Tríplice Entente. Mas, em compensação, nessa historinha, as promessas que foram dadas aos italianos, caso vencesse a guerra, não foram cumpridas. Não foram cumpridas. O caos vai se instalar no país, de certa forma. O caos vai acabar se instalando no país, de certa forma. E não esqueçam também que, no contexto ainda do século XX, ocorre a famosa Revolução Russa. O crescimento dos partidos comunistas, socialistas pelo mundo. Na Itália também não vai ser diferente, não. Os operários italianos vão fazer greves e mais greves, e a esquerda cresce assustadoramente falando na Itália, assustando as elites italianas. Assustando bastante as elites italianas. É nesse contextozinho aqui que vai aparecer um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial. Se eu não me engano, ele foi professor, já militou inclusive por partidos socialistas, caso vocês não saibam, até se converter nesse movimento fascista, que no caso eu estou me referindo à figura do camarada chamado Benito Mussolini. Mussolini, minha gente, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, caso vocês não saibam. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele era filho, se eu não me engano, de um ferreiro anarquista italiano. Lutou na guerra, foi ferido na guerra, foi professor, participou de movimentos socialistas. E é ele que vai fundar o famoso movimento fascista na Itália, só para vocês terem uma pequena noção, uma pequena ideia. Ele que vai fundar o movimento, mais precisamente falando, no mês de março de 1919. Os fascistas, só para vocês terem ideia, eles vão conhecer uma linguagem que muita gente vai temer. Eles conhecem a linguagem da violência. A linguagem que os fascistas entendem chama-se violência física, psicológica. É a linguagem que os fascistas conhecem, viu? Violência física, gratuita e desmedida. Porque os fascistas simplesmente, nessas greves operárias, eles vão adorar, vão ter o prazer na vida em atacar socialistas, em atacar os anarquistas, em atacar os operários ligados a movimentos de esquerda, atacar os sindicatos, vão destruir sedes e mais sedes de jornais socialistas, operários, anarquistas, por exemplo, e vão espancar os militantes desses movimentos. É o que eu falei para vocês agora há pouco. Os fascistas adoram a linguagem da violência. Esse é o modus operandi dos fascistas italianos.
os chamados face italianos de combatimento, eles vão atuar dessa forma, viu? E com o Mussolini na liderança, diga-se de passagem. É nessa história aqui, minha gente, só para vocês terem ideia, de que enquanto o movimento operário italiano cresce, os socialistas, os anarquistas e os comunistas crescem, as elites se assustam. Até que as elites acabam percebendo de que parece que apareceu uma espécie de anjo salvador para eles. Quem são o anjo salvador? O anjo salvador, os amigos de Benito Mussolini, os fascistas, mais precisamente falando. E Mussolini vai perceber de que para derrotar o comunismo, para derrotar a democracia liberal, eles vão precisar de quê? Do apoio dos empresários, das elites, da burguesia italiana, para ser mais exato. A burguesia vai ficar muito preocupada com o avanço do comunismo, com o avanço do socialismo. Se assustaram com o que aconteceu na Rússia, por exemplo, até que eles percebem que algo pode mudar. Eles resolvem, de certa forma, apostar suas fichas nos fascistas. Tanto é, minha gente, só para vocês terem ideia, na Itália de 1919, os socialistas tinham vencido as eleições parlamentares italianas, sem contar no crescimento dos comunistas na Itália. Aí as elites resolvem apostar suas fichas nos camaradas liderados por Mussolini. Esses fascistas italianos de combatimento, só para vocês terem ideia, que vai dar origem ao Partido Nacional Fascista Italiano, era formado, era uma milícia, essa é que é a verdade. Era uma milícia formada por desempregados, ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, marginais, agregava também os piores elementos da sociedade italiana que vão ter como modus operandi a violência física, psicológica, gratuita, desmedida. Tudo isso liderado por Benito Mussolini. Eles vão crescer, conhece a linguagem da violência, não podemos esquecer disso de forma alguma, até que 2 anos depois, mais precisamente falando no ano de 1921, Mussolini, ele resolve transformar a milícia em um partido político. O partido a que eu estou me referindo é o famoso Partido Nacional Fascista Italiano, que vão receber apoio, viu? Financeiro também. Receber apoio, vão receber recursos. Os latifundiários vão apoiar esse movimento. As elites italianas, como eu acabei de falar para vocês, vão apostar nesse movimento. Sem contar que a classe média urbana italiana também vai abraçar essa ideia. Minha gente, não vai demorar muito não vai demorar para que em questão de tempo, um curto intervalo de tempo, os fascistas chegam a agregar 200 mil filiados. E nas eleições parlamentares, eles vão conseguir eleger, 35 deputados para o parlamento italiano. A Itália é uma monarquia, viu? Diga-se de passagem. A Itália é uma monarquia que, se eu não me engano, era comandada pelo rei chamado... Como é o nome do rei, minha gente? O nome do rei chama-se Vítor Emanuel III, agora que eu me lembrei. É uma monarquia, mas é uma monarquia parlamentarista. Os fascistas conseguem eleger 35 deputados nas primeiras eleições que eles conseguem disputar. Faltava que eles chegarem ao poder. Faltava Mussolini chegar ao poder. Como é que eles vão chegar ao poder? Da seguinte forma. No mês de outubro de 1922, mais precisamente falando, na região de Nápoles, na Península Itálica, que está no sul do território do atual país chamado Itália, os fascistas resolvem fazer um grande evento para mostrar força e poder. Um ato público que eles vão acabar organizando para mostrar toda a grandiosidade do seu movimento. O que é que eles decidem? Ir em direção à capital da Itália. No caso é Roma. Não esqueçam disso. Eles vão marchar sobre Roma, ocupar prédios públicos, e eles querem e desejam o poder.
poder e o poder. Tanto é, minha gente, que esse movimento vai ser um sucesso retumbante. Ninguém impediu esse movimento. A polícia italiana só assistiu. O rei ficou de boca aberta. Sabe o que é que acontece? O rei resolve convidar Mussolini para fazer parte do governo italiano. Mussolini acaba sendo escolhido pelo rei Vítor Emanuel III como primeiro-ministro da Itália. Na monarquia parlamentarista, o rei reina, mas não governa. Quem governa de fato e de direito? O primeiro-ministro. O que foi que o rei fez? Convidou Mussolini para ser primeiro-ministro do governo italiano. Mussolini vai ser chefe de governo, enquanto que o rei Vítor Emanuel III vai ser chefe de Estado. Quem vai governar na prática? Benito Mussolini. As elites vão aplaudir tudo isso. Qual era o medo das elites? De que os comunistas chegassem ao poder. Qual era o medo das elites? O que acontecesse na Rússia. Qual era o medo das elites? O socialismo soviético. Vitória dos fascistas. Vitória dos fascistas. É dessa forma que Mussolini acaba chegando ao poder na Itália. E ele, uma vez no poder, ele vai continuar com o mesmo modus operandi, viu? Ele, uma vez no poder, vai continuar com o mesmo modus operandi. E só para vocês terem ideia, nos primeiros anos do governo dele, os fascistas vão ter que conviver, né, com a oposição, de certa forma. No 1924, teremos mais eleições parlamentares, renovar o parlamento italiano. O que é que acontece, minha gente? Segundo cálculos da época, os fascistas obteram 65% dos votos para o parlamento italiano. Tu pensa que os fascistas abandonaram suas velhas práticas da violência física gratuita e desmedida? Não, minha gente. Eles agiram violentamente. Tanto é que os fascistas vão ficar conhecidos como os camisas negras. Segundo Mussolini, a Itália estava de luto. Eles vão usar o preto como uniforme. Eles vão empregar uma violência, minha gente, desmedida. Vai ser violência para tudo quanto é lado. Conseguiram 65% das cadeiras do parlamento italiano. Até que uma voz resolve se levantar. Que voz é essa? A voz do deputado italiano socialista Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti, abertos os trabalhos do parlamento italiano, ele sobe ao parlamento italiano para denunciar toda a violência e a fraude praticada pelos fascistas nas eleições de 1924. Ele não se calou de forma alguma. Sabe o que foi que aconteceu? Ele foi assassinado poucos dias depois. Adivinha quem cometeu esse crime? Adivinha? Minha gente, esse crime não passou despercebido não. Teve uma repercussão gigantesca. Quase que sobra para Mussolini, viu? Quase que sobra para Mussolini. Muitos italianos chegaram a apelar até o rei. Olha o que está acontecendo aí. Morreu um deputado. Vai ficar barato? Vai ficar barato? Minha gente, faltou muito pouco para Mussolini ser derrubado do poder. Muito pouco mesmo. Mas, minha gente, resolveram jogar a sujeira para debaixo do tapete. Resolveram jogar a sujeira para debaixo do tapete. Prenderam alguns suspeitos. Chegaram a punir eles. Sabe quem perdeu nessa história? Infelizmente foi Giacomo Matteotti. Porque o fascismo saiu fortalecido. O sistema dá a mão para salvar o braço. Vamos escolher bode expiatório, ó, foi aquele ali, esse fulano. Prenderam esses, calar a boca do povo. Quem saiu fortalecido nesse episódio? Foram os fascistas, minha gente. Mussolini saiu fortalecido desse episódio. Não resta nenhuma dúvida que quem matou Giacomo Matteotti foram os fascistas italianos. Passou desse episódio, os fascistas vão sair fortalecidos. Sabe o que é que acontece? No ano 1925, só para vocês terem ideia,
por ordem dos fascistas que estavam no poder, não esqueçam que Benito Mussolini era o primeiro-ministro, vai ser proibido, minha gente, a existência de partidos políticos na Itália. Sabe qual é o único partido que vai poder existir na Itália? O Partido Nacional Fascista Italiano. E eles não pararam, viu? Eles não pararam. Eles vão abolir, minha gente, o direito de greve. Sindicato que não tinha sindicatos livres na Itália foram fechados pelos fascistas. Sindicato na Itália só vai existir se for reconhecido pelo governo do Partido Nacional Fascista Italiano. Só para vocês terem ideia, a partir desse momento em que sindicato é fechado e só pode existir se o governo autorizar, vai ser criado uma espécie de arbitragem entre o governo e os trabalhadores. O que é que vai dizer? Só pode existir sindicato se for reconhecido pelo Estado, onde, por sua vez, vai ser feito da seguinte forma: vai existir o sindicato dos patrões de um lado e do outro lado o sindicato dos trabalhadores. Esses só podem atuar e existir se o governo autorizar. De um lado os patrões, do outro os empregados, do outro o Estado italiano, que vai intermediar prováveis conflitos. O nome desse sistema, minha gente, que vai ser adotado na Itália, sindicato de patrão do lado, de empregado do outro, o Estado no meio para julgar as decisões, o nome desse sistema político, trabalhista, vai ficar conhecido como corporativismo, que vai ser consagrada na famosa Carta del Lavoro do Trabalho, traduzindo do italiano, no ano 1927. A Carta del Lavoro consagra o sistema corporativista italiano. O que é que vai acontecer? Vai ter o sindicato do patrão, o sindicato do empregado, e para mediar o conflito entre patrão e empregado, quem vai ser o árbitro é o Estado. É o Estado que vai decidir ou a favor do patrão ou a favor do empregado. Tanto é que eles vão criar a famosa Carta del Lavoro, consagrando o sistema corporativista. Consagrando o sistema corporativista. O que era que Mussolini dizia uma vez no poder? Tudo no Estado. Nada contra o Estado. Nada fora do Estado. Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. E os fascistas cresciam, cresciam, cresciam e cresciam. Sabe quando é que os fascistas vão ser derrubados do poder? Só quando terminar a Segunda Guerra Mundial. Os partigiani é que vão se encarregar, e juntamente a população italiana, vão se encarregar de derrubar esses fascistas. Minha gente, esses caras por muito tempo reinaram. Foram quase 20 anos no poder, sem conhecer oposição. As oposições ou estavam na prisão, ou estavam presas, ou estavam mortas, ou foram exiladas. O rei era fraco. O rei era fraco. E o povo apoiava tudo o que Mussolini fazia. Minha gente, no ano 1929, só para vocês terem ideia, o governo fascista submeteu a população a um plebiscito. Plebiscito, para quem não sabe, é quando a população é consultada para votar favorável ou não a um projeto de lei. O que era que estava em jogo? O fascismo continua ou não? Sim, 98% da população italiana votou pela continuidade do regime fascista. O regime vai crescer no Ocidente. O regime vai ganhar uma repercussão, inclusive, internacional. Vai ser um dos poucos países do mundo que não sofreu, por exemplo, os efeitos da crise de 29. Foi um dos poucos países do mundo que não sofreram com os efeitos da crise de 29. Eles vão fazer uma série de realizações também. Vão promover, por exemplo, a reconstrução industrial. Vão impulsionar, por exemplo, a siderurgia e a construção naval italiana, reduzindo o nível de desemprego entre os trabalhadores italianos. Eles também vão elevar os impostos sobre produtos importados, adotando protecionismo na Itália.
estimulando o que? A indústria local e protegendo o mercado interno. Vão também promover o estímulo às pequenas propriedades rurais e aos sistemas de parceria, com o seguinte objetivo: evitar o êxodo rural. Aqui estou me referindo à política italiana fascista, que de certa forma vai agradar a população, a ponto da população da época apoiar tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Mas, minha gente, quem é que vai lucrar nessa historinha todinha? São os empresários, são as elites, são os grandes proprietários rurais. Mesmo os trabalhadores sendo beneficiados pelos programas econômicos que o governo adotou, eles vão continuar sofrendo e sofrendo e mais uma vez sofrendo com o drama dos baixos salários. Com o drama dos baixos salários. E sem contar que no campo da educação, eles vão fazer verdadeiras lavagens cerebral nas crianças. Vão controlar totalmente a sociedade, controlar os meios de comunicação, controlar os meios de produção, vão controlar inclusive a educação. No campo da educação, minha gente, só para vocês terem ideia, eles vão elaborar os conteúdos que toda criança aprende na escola, como também ele vai ensinar toda a doutrina fascista. As crianças entre 4 e 8 anos, eles faziam parte dos chamados filhos da loba. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre a lenda sobre a criação de Roma, que envolve uma loba. Essas crianças de 4 a 8 anos vão ser os chamados filhos da loba, que vão estudar e conhecer os princípios do fascismo. Os garotos, as crianças entre 8 e 14 anos de idade, eles vão ingressar numa ordem chamada de Balilha. Balilha, para quem não sabe, é o nome de uma criança italiana que lá no século XVIII ela teria atirado uma pedra, se eu não me engano, nos austríacos que tentaram invadir o país. Ela entrou para a história. Chegando à adolescência, entre os 14 e os 18 anos, os meninos vão fazer parte dos chamados vanguardistas. Vão se especializar no treinamento militar. O que era que Mussolini prometia para os italianos no campo externo? De que a Itália ia reviver todas as glórias que um dia o Império Romano já teve. Por isso essa lavagem cerebral. Eles vão estimular esse militarismo entre a população fascista. As meninas também, de certa forma, elas vão ter uma educação muito parecida. Divisão em classes de idade. Mas o principal objetivo era formar mulheres e mães para a nova Itália fascista que estava nascendo. Ainda no campo externo, na política externa, os fascistas finalmente fizeram as pazes com a Igreja Católica Apostólica Romana e o Vaticano. O que foi que eles fizeram? Assinaram o famoso Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão é de 1929. Esse tratado foi feito pelo governo fascista de Mussolini e pelo Papa da época, Pio XI. Através desse acordo, o Papa, que a gente sabe que é o chefe de Estado da Igreja Católica Apostólica Romana, o chefe da Igreja Católica, por esse acordo do Tratado de Latrão, pela primeira vez na história, ele reconhecia a existência do Estado italiano, que foi unificado no ano de 1870. Durante o processo de unificação da Itália, a Igreja perdeu muitos territórios, não reconhecendo a perca desses territórios e não reconhecendo o novo Estado italiano. A assinatura do Tratado de Latrão, não. O Papa, pela primeira vez, reconheceu o novo Estado italiano e, em troca, ele vai receber o quê? A soberania do território do Vaticano. Para quem não sabe, os papas chefiam o Estado do Vaticano, que está dentro da cidade de Roma, que está dentro do território italiano. O Tratado de Latrão celebrou a paz entre a Igreja Católica Apostólica Romana e os fascistas italianos. A Igreja reconhece o território italiano. A Igreja recebe em troca a soberania do Estado do Vaticano. Mussolini achava esse acordo de fundamental importância. A Itália é um país católico. Tem que trazer os católicos para a causa deles, né? Acordos políticos que foram feitos e celebrados. E amém.
Aí, minha gente, o que é que acabou acontecendo? Ainda no que diz respeito à política externa, Mussolini queria devolver para a Itália as glórias do antigo Império Romano. Sabe o que foi que Mussolini fez? Ele ordenou a invasão de um país africano chamado de Etiópia. Em 1935, os fascistas invadiram a Etiópia com o objetivo de transformar a Etiópia numa colônia italiana. Lá vai os militares, os tanques de guerra italianos para combater os etíopes armados apenas com lanças. Imagina aí um exército armado de lança e os italianos armados com tanques de guerra. Qual será que foi o resultado desse conflito? Aí eu vou deixar para vocês, viu? Aí eu vou deixar para vocês. Houve protesto no mundo. Houve protestos, protestos e protestos. Mas se teve uma coisa que as elites não tiveram nenhuma dúvida, foi na capacidade que os fascistas e os nazistas, que eu vou trabalhar mais na frente, tiveram de barrar o avanço do comunismo na Itália. Para as elites, para as democracias europeias, o perigo era a União Soviética, o perigo era o socialismo. Sem imaginar que tinham dois monstrinhos morando ao seu lado. O primeiro a gente acabou de ver, chama-se Mussolini. Outro a gente vai ver mais na frente, que se chama Adolf Hitler. Mas isso aí é um assunto para uma próxima discussão. E é isso, minha gente. Eu abordei, eu fui o mais breve possível sobre falar sobre o movimento fascista italiano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se puder, dá aquele joinha. E até a próxima. Valeu, pessoal!